A Guerra da Tríplice Aliança. O estrondo devastador do Sul. Essa foi a guerra que matou crianças no campo de batalha e destruiu um país inteiro. Com quase 150 mil mortos, em 5 anos, a Guerra do Paraguai foi, de longe, o maior e mais sangrento conflito armado de nosso continente. Foi uma tragédia de brutalidade incomparável, onde homens empunhavam armamentos modernos, mas acabavam se massacrando corpo a corpo, com lanças, baionetas e pedras. Uma hecatombe que deixou cidades arrasadas, economias desmanteladas e uma devastação tão profunda que mal se pode falar em vencedores. Para entender essa tragédia, precisamos olhar para o cenário da América do Sul, no século XIX. As recém-formadas nações sul-americanas possuíam fronteiras fluidas e sofriam com profundas divisões políticas internas. O coração estratégico dessa disputa era a Bacia do Prata, formada pelos rios Paraguai, Paraná e Uruguai. Essa bacia representava a única via expressa e navegável capaz de ligar o interior do continente ao Oceano Atlântico. O domínio de suas águas era uma questão vital de sobrevivência, comércio e poder, tornando-se o foco permanente de discórdia regional. Após sua independência em 1811, o Paraguai seguiu uma rota peculiar. Sob o governo rígido de José Gaspar Rodrigues de França, o país viveu um longo período de isolamento e autossuficiência. França assumiu o controle total do Estado e das Forças Armadas, temendo sempre a absorção por seus vizinhos. Com sua morte, Carlos Antônio Lopes chegou ao poder em 1841 e iniciou a abertura e a modernização paraguaia. Durante o seu mandato, o país viu o surgimento de indústrias, telégrafos e a construção da sua primeira linha férrea. A semente da guerra, no entanto, seria germinada por seu herdeiro, Francisco Solano Lopes. Rico, jovem e ambicioso, Solano foi enviado à Europa em 1853, onde se deslumbrou com as paradas militares na França e o poder do Império de Napoleão III. Influenciado por esse cenário, Lopes retornou trazendo equipamentos bélicos e um sonho napoleônico de grandeza. Ele promoveu um crescimento vertiginoso do exército paraguaio, elevando brutalmente o número de tropas treinadas e em prontidão. O Paraguai tornava-se uma potência militar insular, aguardando-se o momento de mostrar seus músculos. O estopim para o conflito não ocorreu no Paraguai, mas sim na vizinha República Oriental do Uruguai. O Uruguai vivia uma crise dilacerado pela guerra civil entre o governo do Partido Blanco e os opositores do Partido Colorado. Vendo a chance de solidificar sua influência, o Brasil interveio militarmente no Uruguai em apoio aos rebeldes colorados, liderados por Venâncio Flores. Solano Lopes enxergou essa invasão como uma quebra inaceitável no equilíbrio de poder e uma ameaça frontal ao livre trânsito paraguaio pela Bacia do Prata. Foi então que a guerra teve início através de ações dramáticas e impetuosas de Lopes. Em novembro de 1864, as forças paraguaias apreenderam o vapor brasileiro Marquês de Olinda, capturando sua tripulação e declarando rompimento com o Império. Logo em seguida, invadiram a província de Mato Grosso, promovendo um ataque devastador e surpreendente. A escalada não parou aí. Meses depois, ao ter seu pedido de passagem de tropas negado pelo governo argentino, Lopes decidiu invadir a província argentina de Corrientes, atraindo um segundo império para o campo de batalha. A agressão paraguaia unificou velhos rivais. Em 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai firmaram secretamente a Tríplice Aliança, comprometendo-se a lutar até a queda definitiva de Solano Lopes. No entanto, as vantagens iniciais foram todas do Paraguai, contando com um contingente de milhares de recrutas
e uma mobilização militar sem precedentes, os paraguaios realizaram uma verdadeira guerra relâmpago, conquistando posições rapidamente. O ponto de virada estratégico veio das águas no dia 11 de junho de 1865, com a épica Batalha do Riachuelo. Numa violenta refrega naval, a esquadra brasileira, sob o comando do almirante Barroso, derrotou e destruiu a frota paraguaia. Com essa vitória, o Brasil bloqueou o Rio Paraguai, cortando o cordão umbilical de Lopes com o mundo exterior. A partir desse dia, o Paraguai não receberia mais suprimentos ou armas marítimas. Com as águas dominadas, o inferno marchou para explorar a terra nas grandes e brutais batalhas campais. Em maio de 1866, a Batalha de Tuiuti marcou o embate mais sangrento de toda a história sul-americana. O ousado ataque surpresa, ordenado por Lopes, transformou-se numa carnificina indescritível que deixou milhares de corpos dilacerados no descampado. Os aliados, contudo, também provaram o amargo sabor do erro tático. Em setembro do mesmo ano, lançaram-se num ataque frontal infeliz na Batalha de Curupaiti, colidindo com as implacáveis trincheiras paraguaias e somando mais de 4.000 mortos e feridos num desastre que paralisou a guerra por mais de um ano. Outro desafio monumental foi o complexo de Humaitá, reverenciado como a Sebastopol paraguaia, cuja queda demorou anos e consumiu inúmeras vidas. A guerra não vitimou apenas homens fardados. A participação das mulheres foi intensa e dramática. As mulheres paraguaias trabalhavam sob o sol forte nas trincheiras e plantações. As sargentas atuavam nas fileiras e suportavam todo tipo de violação. Do lado aliado, a figura da baiana Ana Nery brilhou. Ela seguiu seus filhos para a guerra e improvisou os primeiros hospitais de campanha da nação, atenuando as dores das tropas através do seu conhecimento com ervas medicinais e marcando seu nome na história da enfermagem militar. À medida que os combates avançavam e os bloqueios estrangulavam a nação, o Paraguai afundava em uma crise interna aterrorizante. Sem comércio ou agricultura, a fome e epidemias de cólera dizimaram a população. Incapaz de aceitar a derrota, Solano Lopes mergulhou na paranoia. Nos nefastos julgamentos de San Fernando de 1868, ele perseguiu e executou oficiais, aliados, sua própria elite política e até sua família. Seus próprios irmãos foram fuzilados sob acusações de traição e a sua mãe, Juana Carillo, foi açoitada a mando do próprio filho. No ato final da guerra, o exército paraguaio original já não existia. Na chamada Caravana da Morte, civis, doentes e famintos eram forçados a seguir a marcha alucinada do mariscal em retirada. A tragédia humana atingiu o seu pico mais terrível na Batalha de Acosta-Nhu, em agosto de 1869. Numa tentativa desesperada de conter o inimigo, cerca de 2.000 crianças e adolescentes paraguaios, algumas usando barbas postiças para parecerem adultas, foram massacrados por milhares de soldados aliados. Um episódio doloroso, eternizado como o Dia da Criança, no Paraguai. O conflito encontrou seu fim sangrento em 1º de março de 1870, nas margens do riacho de Cerro Corá. Cercado por forças brasileiras e convidado a se render, Francisco Solano Lopes desferiu o brado: "Morro com minha pátria." Gravemente ferido no ventre por uma lança, o ditador tombou nas águas paraguaias e sua vida foi extinta por um tiro de fuzil, encerrando a mais letal das conflagrações continentais. As consequências foram de uma desolação avassaladora. O Paraguai, dizimado demográfica e economicamente, perdeu cerca de 140.000 quilômetros quadrados do seu território original para a Argentina e para o Brasil. Doenças, execuções, inanição e balas reduziram drasticamente a população paraguaia
aniquilando grande parte de sua força masculina e mergulhando a sociedade numa miséria profunda, exigindo intensa imigração posterior para se reerguer. Ao longo do século XX, surgiram diferentes interpretações históricas e mitos sobre essa guerra. A visão revisionista chegou a afirmar que a Inglaterra havia orquestrado a Tríplice Aliança para esmagar a pujança do Paraguai e impor o seu imperialismo. Contudo, historiadores mais contemporâneos, a chamada historiografia mediadora, desconstruíram essa lenda, apontando que o conflito foi, de fato, o choque de ambições expansionistas das nações platinas, sendo deflagrado primariamente pelos impulsos hostis e expansionistas do próprio Solano Lopes contra seus vizinhos. Em uma conclusão dolorosa, a Guerra da Tríplice Aliança deixa claro que falar em vencedores pode ser um conceito tão fluido e inadequado quanto enganoso. Brasil, Argentina e Uruguai arcaram com mortes colossais e contraíram dívidas esmagadoras para sustentar a máquina da guerra, endividando-se enormemente com os bancos estrangeiros e retardando seus próprios desenvolvimentos. O som de vitória não encontrou eco. A Bacia do Prata estava finalmente aberta e os limites territoriais resolvidos. Mas o preço pago por tal estabilidade foi o derramamento de sangue inestimável de uma geração inteira de sul-americanos. A Guerra do Paraguai foi, acima de tudo, uma tragédia inesquecível para todos os envolvidos.